Se não me engano, foi em torno de 260 estudos Isso mesmo, que analisaram. é isso daí. E não conseguiu chegar à conclusão de que quem comesse mais carboidrato performava mais. Qual foi a conclusão desse estudo? Que o nível de açúcar no teu sangue é tão alto e constantemente alto que quando ele baixa um pouquinho, e aí baixar um pouquinho, a gente nem fala abaixo dos níveis ditos normais. Então, você já tem uma glicose alta no sangue, e quando abaixa um pouquinho, o cérebro já ativa, pô, tô com falta de energia, tô com falta de energia disponível, e aí ele dá uma travada. E aí você tem que entrar com carboidrato de novo. Mas não é que o teu carboidrato baixou. Você baixou um pouco o nível de glicose no teu sangue, porém o teu músculo continua rico em glicogênio. Então tem vários estudos maratonistas que tem o alto consumo de glicose, alto consumo de carboidrato. Maratonista totalmente adaptado à cetose. Chegou no final da prova, mediu o nível muscular, colheu lá a célula muscular, foi avaliar, o nível de glicose dos dois permanece iguais. Sim. Então, qual foi a constatação que eles tiveram? Que tem uma pequena baixa na glicose do sangue e o cérebro trava o sistema todo. Fala assim, tá faltando energia. Por isso, e aí falando dentro do esporte que eu estou mais presente, Claro. o jogador de futebol não para de comer, ele está o tempo inteiro comendo. Por quê? Porque baixou um pouquinho ali a glicose, pô, tô sem energia, sinaliza fome, ele tem que comer de novo. E pior, cada vez que ele come mais insulina libera, mais rápido a glicose dele baixa. Então, ele entra para o campo já correndo o risco de ter uma hipoglicemia, né? Então, hiperglicemia é o excesso de carboidrato. Aí, antes de ir para o jogo, ele toma um energético, toma um repositor hidroeletrolítico cheio de açúcar, dá um pico de insulina, ele corre o risco de entrar para o campo com a glicose dele do sangue lá embaixo. E aí ele deixa de performar. Então, no intervalo, ele tem que encher de açúcar de novo. Agora, quando ele muda e tem esse processo de flexibilidade metabólica, ele não sofre mais com isso. Ah, Luciano, mas aí é só continuar adicionando carboidrato? Legal, você pode continuar. Qual é a vantagem de você ter essa flexibilidade metabólica? Você fica menos inflamado, você diminui o risco de lesão, você fica... O seu processo de recuperação é muito mais rápido, você cansa menos. Então, pós a recuperação, é muito melhor para um atleta. Esse é o relato dos atletas que faz essa flexibilidade, que tem essa flexibilidade metabólica, e aí ele percebe que a recuperação dele é muito melhor, é muito mais rápida. No outro dia ele está inteiro. E a gente vê relatos aí de triatletas ultramaratonistas, que é justamente isso que eles falam. Fala assim, pô, eu termino uma ultramaratona de 500 quilômetros, no dia seguinte eu vou correr uma maratonazinha, uma meia maratona para soltar a musculatura. Enquanto o atleta totalmente dependente do carboidrato não está conseguindo andar no dia seguinte. Então isso a gente vê. Só que são estudos que estão começando a serem feitos com mais, vamos dizer assim, eficiência científica agora. Porque por enquanto a gente tem os relatos dos atletas, a gente observa que o glicogênio dele não abaixa, ele fica menos inflamado, recupera melhor, e aí vamos ver isso num processo científico. Isso leva tempo para fazer esses estudos, mas já tem uma centena de estudos aí mostrando que o excesso de carboidrato não favorece em nada a tua performance. E é interessante a gente falar sobre isso, até estava falando com o Alessandro aqui, com a Letícia, eles acabam presenciando, na verdade, muitos atletas que antes de fazer a prova têm desentiria, né? Eles passam por eles acabam jacando antes, né? Isso. Então, o que acontece? A gente terminou o episódio passado falando, vamos dar atenção ao intestino. Sim. E vamos dar atenção à mitocôndria. Então, o intestino, a gente sabe já que tudo que a gente come, onde a gente vive, se eu ando descalço, se eu não ando, tudo interfere na nossa microbiota intestinal. Hoje em dia, os alimentos ultraprocessados, principalmente, acabam com a nossa flora intestinal. Então, você comprometeu a tua flora intestinal, você comprometeu o seu desempenho. Acabou, ponto final. Ah, mas eu tomo
eu tomo esse repositor hidroeletrolítico aqui e tal, que é aqueles coloridos, eu me sinto super bem. Tudo bem, aqueles coloridos, para você ter uma ideia, na Europa foi proibido. Eles tiveram que mudar a fórmula, porque aqueles corantes, e aí já tem pipocou um monte de estudo falando do quanto esses corantes fazem mal para o intestino e reflete na saúde. Claro. Então, aí teu filho, antes de ir pro jogo, toma isso. Um dia antes, toma. Todo dia tomando. Aí come um produto industrializado cheio de corante. Perfeito. E ele vai acabando com o sistema dele. Sistema imunológico, ele vai ficando mais fraco, vai ficando mais debilitado, o corpo vai ficando doente. E aí chega na hora de desempenhar, compromete o desempenho. Perfeito. Não tem jeito. Então, cuidou do intestino é a primeira coisa. Então, qualquer coisa que você come que compromete o teu intestino, a malha, que não é para deixar passar aquilo que não te serve, ela rompe. E aí entra um monte de coisa para tua corrente sanguínea que acaba te inflamando, que acaba dando problema. Claro. Né? Então, isso é fácil de identificar. Às vezes tem algum alimento que o garoto come que ataca a renite, que ataca a sinusite, principalmente problemas respiratórios, está diretamente relacionado ao intestino. Hoje a gente trata depressão cuidando do intestino. Exato. Imagina para um atleta, isso é fundamental, só que isso não é levado para eles. Isso, a nutrição esportiva falha em tentar explicar, em trazer essa mensagem, trazer essa informação. É muito comum o jogador de futebol acabar de almoçar, fazer uma grande refeição e tomar café. O café pós uma grande refeição não é interessante. Por quê? Porque ele quela um monte de minerais e vitaminas que você vai utilizar para sua mitocôndria produzir energia. Ele quela. O que é esse quelar? É como se ele embrulhasse aquele micronutriente e mandasse embora, você não absorve. Sim. Aí você conversa, explica para o atleta. E aí fica a critério dele fazer o que ele quer fazer ou não. Só que são informações que só quem sai da caixinha consegue mostrar para isso. E aí o atleta resolve o que ele quer fazer ou não. Agora, com a criança, eu tenho que ser mais delicado, eu tenho que ser mais pontual, tenho que ser mais específico. E o mais interessante é que, quando eles entendem, eles abraçam a sua ideia. E eles entendem que eles precisam disso para realizar o sonho deles, que é performar bem, independente do esporte que ele pratica. Então não tem como. E a mágica acontece dentro da mitocôndria. Então, faltou vitaminas, a mitocôndria não vai produzir ATP. Faltou minerais, por exemplo, o ferro, que é tão importante. Tem profissional que não consegue fazer a leitura lá do ferro. Às vezes o garoto está cheio de ferro, mas está no lugar errado. Precisa transportar esse ferro. Aí você, às vezes, precisa regular o cobre desse garoto para fazer. Luciano, mas o que o ferro faz? O ferro é o transportador de oxigênio. Você não transporta oxigênio, você não tem energia. E você fala, por exemplo, sobre a questão do caldo de ossos, você comentou comigo que prescreve, acredito, para os seus atletas. Inclusive, eu vou lhe presentear agora, aqui já fazendo merchan, com caldo de ossos da Boni. Olha aqui, gente, já vem shot pronto, tá? A Boni, para você, esse aqui não é saborizado. Obrigadão, Boni. Obrigado, aquele abraço. Olha só, agradeço o carinho de vocês. E sempre, produto de altíssima qualidade, é sempre muito bem-vindo. Já vou mandar para os meus atletas aí. Falei assim, vocês que já tomam caldo de osso, presente para eles. E eles têm um slogan que é bem bacana, que é melhor que café, é caldo de osso. Eu acho muito interessante. Aqui a gente está falando de café, a questão do caldo de ossos, né? E só para lembrar, gente, tem cupom DOME10 Boni, tá? Para quem quiser esse caldo de ossos maravilhoso. Lembrando, também trouxe para você, doutor Luciano, um brownie feito com base em caldo de ossos aí, ó. Olha aí, sobremesa. Isso aqui com um cafezinho. É bom. Que a gente tá falando aqui que o café rouba minerais, mas a gente tá com um nutricionista aqui explicando por quê. E é até interessante você falar isso, porque normalmente as pessoas, elas acordam e a primeira coisa que elas fazem, me corrija se eu estiver errado, é pegar e tomar café. Eu sempre digo, olha, quando você vai no banheiro e acaba urinando, você tá jogando fora um monte de coisa ali. Então, se você colocar café, não vai dar bom. Toma uma água com sal, repõe eletrólitos, tal, dá um tempinho, toma o seu caldo de ossos, se você quiser, e depois toma o seu café. Tô errado na minha... Não, tá certíssimo. O café, no período da manhã, ele deve entrar depois de 1h30, mais ou menos, que você acordou, 1h30, 2. Por quê? Porque senão
se eu não me engano, é a tua adrenal que ele acaba comprometendo. Aí muitas vezes chega 1 hora, 2 horas da tarde, você está morrendo de sono. Por quê? Porque aquele café mexeu ali no teu sistema todo, te despertou e aí te dá um pico de sono muito grande por volta de 1, 2 horas da tarde. Então, quem toma café logo cedo, presta atenção que 1, 2 horas da tarde dá uma baixa muito grande, um sono terrível, incontrolável, que você tem que parar, encostar em algum lugar para se recuperar. E aí, muitas vezes, o que as pessoas fazem? Coloca mais café para dentro. E aí compromete mais. Então, café de manhã tem que ser umas 2 horas depois que você acordou. Então, é bom tomar a nossa água com sal, justamente porque na urina já sai um monte hidratação. Por causa da hidratação, para depois, que nem você falou, entraria o café. Isso. E aí não tem nada mais interessante assim para hidratar a gente do que o caldo de ossos. E aí um pouquinho de sal também nesse caldo de ossos. Se não tiver, se acrescenta ali, o processo de hidratação tá bem feito ali para aquele período do dia. E à noite, antes de dormir, eu gosto muito do caldo de ossos. Por quê? Para ajudar na reestruturação intestinal. Então, quer começar a melhorar o teu intestino? Cuida daquilo que você come e tenha como preferência o caldo de ossos aí para ajudar nessa microbiota intestinal.